Antes de corrigir um defeito dentro do exame PMP, tem uma coisa que você não pode esquecer. Hoje eu vou falar de algo diferente do que eu falei dias atrás, né? Algum tempo atrás eu falei sobre a diferença entre reparo de defeito e ação corretiva. Se você quiser, no final desse vídeo eu vou deixar um link, né, para esse outro vídeo. Mas hoje eu quero falar de uma situação bem comum, né, que acontece dentro de qualquer projeto. Um projeto, muitas vezes, você o tem para poder construir alguma coisa, construir um software, construir uma casa, construir uma campanha de marketing, construir seja lá o que você está pensando aí. E é claro que nem sempre tudo dá certo. Às vezes as coisas dão errado. Produtos têm defeitos, softwares têm bugs, casas têm problemas nos seus sistemas hidráulicos, elétricos, campanhas de marketing eventualmente têm problemas nas cores da peça publicitária, e essas coisas têm que ser corrigidas, né? E o que acontece? Muitas vezes em determinados projetos essas correções são muito simples. Então vamos pensar, se você está construindo um website, você foi lá, construiu um website, aí você tem um defeito que é um problema ortográfico, né? Uma seção está com o nome errado, você vai lá e corrige rapidinho, não tem que fazer nada, não tem problema nenhum, não tem discussão, não tem polêmica. Só que a gente tem que se lembrar, sempre que eu estou fazendo o exame PMP, se eu tiver que pensar entre um pequeno projeto e um grande projeto, é melhor pensar em um grande projeto e nas situações que acontecem em grandes projetos. Então imagine, por exemplo, que você tem um estádio de futebol, uma coisa gigantesca, né? Então aqui dentro está o campo de futebol e aqui de fora estão as arquibancadas. Você já começou a construir esse estádio de futebol, de repente em algum momento depois, por alguma falha aí do processo, depois de já ter construído, existe um teste na resistência do concreto, né, com o qual foi construído esse estádio, e se percebe que a resistência não é legal, que talvez potencialmente você tenha que derrubar a parte do que você tenha construído. Né? Isso é um reparo de defeito, é um problema que em tese tem que ser resolvido. Aí você vai lá e simplesmente vai derrubar o estádio, fazer isso de qualquer forma? Não vai, você vai analisar. Então reparem que existem situações, existem defeitos que são muito complicados e é por isso que todo defeito potencial, todo reparo de defeito, a gente diz que dentro do exame PMP isso é uma solicitação de mudança. Por que a gente diz isso? Porque para os defeitos em geral você precisa que esses potenciais defeitos a serem corrigidos passem por um processo chamado controle integrado de mudança. Então você tem um projeto, você identificou um defeito, essa solicitação, né, de correção desse defeito vai passar pelo controle integrado de mudanças, em que vai se avaliar os impactos, né, dessa correção, vai ver quais são os custos, o prazo novo, etc. Isso tem que ser aprovado, e isso sendo aprovado aqui nesse processo, aí sim esse defeito ele será reparado. O que muita gente se pergunta é o seguinte: pô, André, mas e se eu for o cara, né, do website, né, aqui que é uma coisa bem simplesinha, que eu só tinha um defeito ortográfico, eu tenho que passar por toda essa burocracia? O que eu sempre digo é o seguinte: aí você precisa de ter dentro do seu processo aqui do controle integrado de mudanças uma espécie de fast track, né, de linha rápida, que dependendo do tipo da mudança você não precisa de passar por essa burocracia. Mas para o exame PMP fica mais fácil você imaginar, você pensar que todo reparo de defeito é sempre uma solicitação de mudanças e como tal ele tem sempre que passar pelo controle integrado de mudanças. Se lá dentro desse processo, né, você vai ter um fast track, aí é uma outra história, mas pense assim que você não vai errar nenhuma questão. Então vamos lá, reparo de defeito é uma solicitação de mudança, como tal ela tem que passar pelo controle integrado de mudanças antes de ser executada. Essa é mais uma dica, e é claro que isso vai te ajudar a resolver algumas questões, mas você não vai passar no exame difícil como o PMP só a partir de diquinhas, né? A gente está aqui para tentar facilitar a sua vida, mas se você quer passar, você precisa de uma preparação completa e estruturada, do início ao fim, para entender tudo que cai, como cai, e eu posso te ajudar. Eu tenho um programa de preparação chamado Fórmula da Certificação PMP, em que você consegue, em 3 meses ou menos, obter a sua aprovação sem ler um livro sequer. Um monte de gente fica perguntando: André, qual que é a versão do PMBOK que eu tenho que comprar? Qual o livro que eu tenho que comprar? Gente, se vocês forem estudar por livros, são 10 livros hoje. Não vai nessa linha, e aqui você não precisa se preocupar com nada disso. É só entrar, fazer o programa, seguir as nossas orientações, inclusive metodológicas, e lá fazer a prova e passar, tá? Quer falar comigo a respeito? Tem um link na descrição desse vídeo em que você fala direto comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.